convite à oração silenciosa, que está em Salmos 89, dos versos de 1 a 5. Leamos todos. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Bom dia, igreja. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Estamos aqui neste dia, que é o dia 31 de julho, 18º domingo do tempo comum. Um dia, como tantos outros, né? Mais um dia no tempo comum, mais um dia que estamos aqui para louvar a Deus, para estarmos com o Senhor nos acompanhando. Nesse momento agora, queria pedir para a igreja ficar de pé, para fazer a chamada adoração. Esse tempo agora da adoração é um tempo que nós temos exclusivamente para adorar e louvar ao nosso Deus. Falar para Deus, falar para todos o quão grande é o nosso Deus, o quão grande Deus é em nossas vidas. E esse texto que vai nos conduzir à adoração está no Salmo 90, versículos 1 e 2, 14 e 17. Vamos ler de forma alternada. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra, e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Todos. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Com este intuito, de que Deus confirme sobre nós a obra de nossas mãos, só Ele pode fazer isso. Só Ele é o grande e verdadeiro Deus. Louvemos a Deus com esse hino 145, Refúgio Verdadeiro.
Amém. Louvado seja Deus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por estarmos aqui, Senhor, em Tua casa, te louvando, te engrandecendo, dizendo a todo mundo quão grande Tu és, Senhor. Que possamos anunciar mais e mais a Tua palavra, possamos anunciar mais e mais a Tua grandeza, a Sua grandiosidade, Senhor. O quão grande é você, o quão benigno é você para todos nós, Senhor. É o que te pedimos e agradecemos neste dia, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. O momento agora da confissão será conduzido pelo seminarista Lucas Feitosa. Bom dia, meus irmãos. Momento este em que nos colocamos diante da presença do Senhor, aquietamos o nosso coração e, muito humildemente, colocamos a nossa oração aos pés do nosso Senhor que reina. Neste momento leremos o texto de Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Sai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Todos. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós seremos manifestados com Ele, em glória. Cantaremos agora o hino 92 e posteriormente faremos uma oração de confissão. Que os irmãos possam agora fechar os seus olhos, inclinar as vossas frontes e falar com o Senhor.
Santo Deus, Deus Todo-Poderoso, diante da Tua presença estamos, Senhor, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Diante de Ti para confessar, Senhor, nossos pecados. Pai amado santo, nós carecemos da graça, da Tua graça sobre nossas vidas, Pai. Nós Te louvamos, Pai, porque por meio de Cristo temos livre acesso a Ti. E neste momento queremos confessar nossos pecados e nos consagrar mais uma vez a Ti. Perdoa-nos, Senhor, por nossas falhas, por nossos pecados, seja por pensamentos, palavras, obras, seja por omissão, Pai, seja por ingratidão. Tem misericórdia de nós. Mas que nós possamos, Pai, viver uma vida reta diante de Ti, pelo poder do Espírito Santo, Senhor Deus, honrando o Teu nome. Tu és, Pai, Senhor, o nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Diante de Ti, Pai, como cantamos, nós podemos, confiados nas Suas promessas, viver a cada dia. Recebe mais uma vez nossa vida em Tuas mãos. E é no nome de Cristo Jesus que oramos e Te agradecemos. Amém. A promessa que nós temos, Senhor Deus, a promessa que nós temos, Colossenses 3,15 diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Perdoados por nossos pecados, saudemo-nos uns aos outros com a paz de Cristo. Eu estou ouvindo movimentos e vozes de crianças aqui. Temos crianças aqui hoje, igreja? Muitas crianças ou algumas crianças que estão fazendo muito movimento? Eu ia seguir a ordem alfabética, mas eu acho que o Rafael quer mudar essa ordem hoje. Rafael, vem cá me ajudar. Chamar as crianças? Você pode me ajudar? Maria Alice, pode me ajudar? Então? Você sabe quem está hoje aqui, Maria Alice, além de você e do Rafael? Então, anuncia aqui. Ana. Tem mais alguma criança aqui além da Ana Luz? Você está vendo? Tem, ó, ali, ó, um bebezinho ali, com aquela moça ali de óculos atrás da Dona Etel. Tem um bebezinho ali, chamada Alícia. Você pode chamar Alícia? Alícia. Nós temos crianças de poucos meses, temos crianças de 8 anos, né? A Ana Luz está com quantos anos? 7. E temos aquela família que nos visita que tem 3 Marias. Você lembra com o nome delas, Maria Alice? Maria Eduarda? Maria Eduarda. Maria Eduarda. Sabe, Ana Luz? Pode vir a Maria que está aqui em cima. São 3 Marias, então a gente, né, chama pelo nome que vem as 3. Estão com a vovó, né? Dona Leodina está lá com as outras netinhas lá. Bom dia, Maria. As demais vão chegando daqui a pouco. Não temos meninos hoje, né? Só o Rafael, além de sim, mas grande, não temos meninos hoje, né? Não temos o Emanuel, né, que está de férias também. Tem mais quem? Daniel também, que às vezes vem, né, aqui na salinha com vocês. E crianças, sabe o que vocês vão fazer hoje, lá na salinha? Oi? Ensaiar? Ensaiar o quê? Cantata dos Pais. Dos pais? É. A música dos pais? E então eu posso saber a música qual é já ou é segredo? Não. Não posso? É segredo? Então, tio Roldão, pode vir aqui, traz tia Vera também para poder auxiliar aqui
nossa equipe aqui da UCP/EBD, né? Vocês têm aula também de EBD, não tem? Sim. Ensaio, aula de EBD e UCP, tudo junto. Mesmo dia. Parabéns, atividade. Rodão, sei que é segredo, né, a música, mas você pode falar como que está o ensaio das crianças? Bom dia, igreja, primeiro, né? Bom dia. As crianças estavam de férias. Estamos voltando agora, de Maria chegando. Estamos voltando hoje. Vamos começar essa música aí, uma homenagem aos pais. Meu pai, meu amigo, é o nome da música. Só isso, só por enquanto. Só isso. É segredo, né? Então, crianças, quem quer fazer a oração aqui? Tem alguma visitante que quer fazer a oração? Marias, querem fazer a oração? Maria Alice quer fazer a oração? Ana Luz, quer orar? Não? Então vamos fazer a oração aqui em conjunto. A Alice também não quer orar, não, é Alice? A Alice está com cara de que está querendo dormir agora, né? Cara do soninho. Vamos orar para que as crianças tenham um ensaio bom, que tudo corra bem. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, te pedimos, Senhor, que essas crianças que estão aqui para aprender a tua palavra, para louvar, Senhor, ensaiar músicas, louvores, Senhor, que são para ti, Senhor, são para os pais também, mas são para ti, que é nosso Pai, nosso primeiro Pai, Senhor, que nos criou, que nos colocou nesta terra, Senhor, para que possamos louvar a ti, Senhor. Te pedimos que desde pequenas essas crianças aprendam, Senhor, os louvores, ensaiem, que possam conduzir esses trabalhos com as crianças também. É o que te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Agora podemos sair, como sempre, primeiro os rapazes, só o Rafael hoje, né? De rapaz. Primeiras moças, perdão. Falei contrário aqui. Primeiras moças, depois os rapazes. Só o Rafael que vai ficar aqui. Devagarinho, né? Crianças. Sem fazer Podem ir com calma, crianças, fiquem à vontade. Esse espaço é de vocês. Agora que nós fizemos já a primeira parte do culto, né? Que é a adoração. Estava até falando aqui com o Lucas, como o culto é perfeito, né? Todo culto que é orientado por Deus, ele é feito para preparar a nossa mente, nosso coração para esse momento. Nós chegamos aqui na igreja, temos o introito, temos o prelúdio, a oração silenciosa para nos acalmarmos. Estamos vindo da rua, de outros lugares, nos acalmamos aqui na igreja. Quem estava aqui na EBD antes, né? O presbítero Elias bem lembrou, né? Quem estava aqui na EBD antes do culto? Tem alguém que estava na EBD, participando da EBD? Olha, não tem nem 10% das pessoas, né? Vamos participar mais da EBD. Agora a EBD é de 9 às 9h50, né? Um formato ainda reduzido, né, por conta da questão da pandemia. Estamos retomando os trabalhos presenciais. Então, quem puder chegar aqui na igreja um pouquinho mais cedo, de 9h50 nós temos a EBD, né? Quem tiver outras atividades, como coral, outras coisas, pode falar comigo, com os presbíteros de plantão, para a gente poder auxiliar nessas questões. A gente sempre quer que todos participem da escola dominical, né? A escola bíblica é para todos, né? Atualmente estamos com uma classe, né, única, né? Antes do culto, antigamente nós tínhamos classes para crianças, para jovens, adolescentes. Estamos com classe única ainda, mas dependendo da demanda, se tiver mais pessoas querendo participar, podemos fazer mais classes para jovens, para crianças, para adolescentes, enfim, o que puder ser, né? A adolescente ainda temos ainda a classe online, né? Mas para presencial temos só uma classe por enquanto, né? Mas sabemos que é um momento importante. E aí logo depois da EBD, você que chegou cedo aqui, você tem um intervalo para você descansar, fazer um lanche, beber uma água, ir ao banheiro. Pode falar, Elias. Sim. O tema da escola dominical agora está sendo a confissão catecismo maior, né? De Westminster. Estamos na pergunta 6. Isso, pergunta 6, vamos para 7. Então já estamos com um estudo avançado já, né? Começamos na pergunta 1, 2, vamos já aos poucos, passando o catecismo maior, que é um nosso símbolo de fé, né? Então, boa lembrança do presbítero Elias aqui, para a gente poder participar da EBD. Quem não veio antes pode repassar em casa os seus
estudos, né? Para poder chegar aqui afiado, né? Como diz o presbítero ali, a gente chegar na EBD, todo mundo na mesma linha, né? Tivemos a adoração, a confissão de pecados, nos colocamos diante de Deus, recebemos a paz do Senhor. As crianças agora já foram lá para baixo. Nós agora chegamos nesse momento que é a receber a mensagem de Deus, né? Receber essa mensagem que não vem dos homens, mas vem da de Deus, inspirada por Deus. A leitura da Escritura e a sua interpretação. Hoje, quem vai trazer a palavra aqui é o seminarista Lucas Feitosa. Pode se colocar de pé, Lucas. Ele é da igreja de Botafogo, né? Ele é seminarista do nosso seminário aqui do Rio, né? Ele está se formando em letras aqui na Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro e também é professor particular na área de letras. Então, ele está letras grego, né? Se não me engano, português grego, né? Então, nessa área aqui de estudar a Bíblia também, fazendo o curso que estuda o grego, né? Ele está sendo recebido na nossa igreja como parte da sua formação, né? Da sua avaliação, fazer uma pregação aqui na nossa igreja. Pode colocar isso aqui na frente, seminarista. Como é que nós recebemos nossos visitantes que recebemos aqui? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E além do Lucas, nós temos outros visitantes aqui. Temos o Renzo, né? Renzo, estava aqui falando com ele lá na porta. Pode colocar de pé também, Renzo? Primeira vez que você vem aqui, Renzo? Você veio do Pará, se não me engano, e está fazendo curso aqui na Universidade aqui do Rio de Janeiro, né? Na UERJ, estadual. Você sabe que curso que você faz? Só para... Mas em que área? Filosofia. Parabéns para você. Eu fiz a UERJ, eu acabei não falando com você na porta, que a gente estava com pouco tempo, né? Eu fiz o UERJ também na área de engenharia química. Um pouco diferente, né? Um pouquinho longe dessa área, mas todos, né, têm uma coisa em comum. E temos também o Paulo e a Wanda, eles estão de pé aí. Bom dia, Paulo. Bom dia. Wanda, sendo da Igreja das Américas, né? Vocês estão aqui pela primeira vez, já vieram antes, né? Vieram antes aqui na época do Eurípides. Bastante tempo atrás, mas agora estão renovando aqui seus votos para a Igreja da Tijuca. Sejam bem-vindos. Pode ficar de pé também, Renzo. Pode ficar de pé também. Novamente, que nós falamos para os nossos visitantes, estamos com a pandemia, não podemos falar de perto aquele abraço que a gente tinha antes, mas sejam bem-vindos em nome de Jesus. Podem se sentar, visitantes. Muito bom. E agora o seminarista, o Lucas, vai iniciar sua mensagem e vamos orar, né? Deus já colocou na mente do Lucas, ele já preparou essa mensagem, especialmente para nós hoje, né? Porque a gente entende que Deus, ele ilumina, capacita os que estão estudando a sua palavra. E agora nós oramos também por iluminação nossa. Nós que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, que vai vir através do Lucas, que ele nós estejamos também iluminados pelo Senhor. Porque o próprio Deus falou, né? Se a gente pode falar em parábolas, né? Mas só quem está pronto por Deus é que vai ouvir. Então, só quem está imbuído do Espírito Santo que vai ouvir. Então, nos coloquemos agora todos de pé, fazemos essa oração aqui. E quem puder estender aqui a mão para o Lucas, que estenda a mão para o Lucas também. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por estarmos aqui, Senhor, neste dia, Senhor, recebendo Tua palavra, Tua mensagem do Seu Filho, seminarista Lucas, Senhor, que está aqui para pregar Tua palavra, Senhor. Você já colocou na sua mente, no seu coração, ele está sendo preparado para isso, Senhor, para pregar, para ler Tua palavra, para debulhar todo o texto que o Senhor colocou, para nos trazer a Tua mensagem, Senhor. Que nós possamos também estar abertos a ouvir esta mensagem e a receber a Tua bênção, Senhor. É o que te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Lucas, a palavra é sua, fique à vontade. Bom dia, igreja. Para mim é uma grande alegria, eu falava com o presbítero Tiago, estar aqui mais uma vez. Digo mais uma vez porque fui recebido como candidato nesta igreja, na reunião ano passado. Então eu louvo a Deus e guardo a Igreja da Tijuca no coração, porque, enfim, foi um local onde eu fui abençoado e eu espero abençoar os irmãos mais uma vez. Trago um abraço do meu pastor, reverendo Cid Caldas, dos meus pastores, né, da Igreja de Botafogo, também do meu tutor, e agradeço ao reverendo Anderson, ao presbítero Tiago, todo o conselho desta igreja e a própria igreja por estar me recebendo. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, tanto ao meu quanto ao de vocês também. Nos coloquemos de pé para ler a palavra do Senhor. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 11. Nós já lemos parte desse trecho.
Nós leremos mais uma vez neste momento. Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 11. O texto diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, do qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, te louvamos pela tua palavra. É o teu povo aqui nesta igreja, é o teu servo falando. Fala aos nossos corações, Pai. Nós precisamos ouvir a tua voz. Fica conosco, em nome de Cristo Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. A epístola de Paulo, ela se dirige aos cristãos ali em Colossos. E é interessante que aquela igreja em Colossos não foi plantada por Paulo, mas ela é reflexo do ministério do apóstolo. Lá em Atos nós vemos o registro de Paulo na escola de Tiro pregando durante um tempo, e Epáfras, que é o plantador daquela igreja, né, o pastor daquela igreja, ele recebe a Cristo em Éfeso então e retorna aos Colossenses para plantar aquela comunidade ali. Epáfras é um soldado anônimo de Deus. Ele não é muito conhecido, a gente pouco ouve dele, mas ele era descrito, né, como um servo, um amado conservo, fiel ministro de Cristo. Atuante na igreja de Colossos, mas também preocupado, para além daquela igreja dos seus conterrâneos, com a igreja de Hierápolis e de Laodiceia. Era um servo de Deus, um servo fiel. Paulo, então, ele vê o fruto do trabalho de Epáfras, obviamente, o Espírito Santo através de Epáfras. Aqueles irmãos em Colossos já frutificam como resultado do evangelho pregado, mas agora Paulo quer ir um pouco mais, ele quer esclarecer algumas coisas. Qual é o objetivo de Paulo nessa epístola, então? Ele descreve isso nos versículos 9 a 12 do primeiro capítulo. Se os irmãos puderem ler comigo, a gente vai ver o foco da epístola, da carta de Colossenses. Ela diz o seguinte: que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a sua força de sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança na luz. Por que que Paulo tem este objetivo? Porque para Paulo, e é o que o Espírito Santo quer nos ensinar essa manhã, entendimento, conhecimento, ele desemboca em vida prática. Ou seja, a forma como vivemos, na verdade, aponta para a forma como cremos, aquilo que vai no mais íntimo do nosso coração. Então, Paulo, para ajustar o entendimento daqueles cristãos de Colossos, ou seja, para reforçar aquele ministério do evangelho que já havia sido pregado, ele quer relembrar aos irmãos de Colossos algumas coisas importantes, e esse é o nosso objetivo esta manhã. Nós lembrarmos, não conhecermos, mas lembrarmos daquilo que Deus já fez por nós, lembrarmos do que é o reflexo da obra do evangelho na nossa vida e reforçarmos a esperança que temos, que é estarmos com Deus por toda a eternidade.
O apóstolo, então, ele quer desvencilhar os irmãos de Colossos do que ele chama de rudimentos do mundo, vãs filosofias, vãs sutilezas, raciocínios falazes que ele vai descrever. A gente não está muito preocupado, e nem Paulo estava, de ficar destrinchando essas filosofias. Muito pelo contrário, ele quer ensinar a sã doutrina, porque a sã doutrina, o entendimento da sã doutrina, ela vai reverberar na nossa vida. Então, nesta manhã, o que eu proponho para os irmãos como tema é a suficiência de Cristo na nossa nova vida. Entendendo nova vida como a vida cristã, a vida que começa quando cremos na pessoa e na obra de Cristo. O que isso traz para nós? Cristo, ele é suficiente para cada um de nós. O que Cristo fez por nós, então? No início do trecho que nós lemos, no versículo 1, Paulo começa falando portanto. Uma conversa a gente não começa falando portanto. Portanto é conclusivo. Quando você quer fechar uma ideia, você fala portanto. O que Paulo está fazendo aqui? Ele passa durante os 2 primeiros capítulos explicando o que é Cristo, a centralidade de Cristo. Nós falamos aqui em uma das orações que Deus é Deus criador. E Paulo ele vai deixar muito claro que na criação o centro é Jesus. Ou seja, por meio dele todas as coisas foram criadas, sem ele nada seria feito. A criação ela permanece, ela subsiste em Cristo. Então Cristo é o autor, Cristo é o consumador, Cristo é o mantenedor de toda a criação. Ele é o centro da obra criativa de Deus. Ele é o propósito também. Não apenas o meio pelo qual subsiste, mas para que ela existe. É para Cristo. Cristo é o centro da criação. Mas Paulo ele continua, não apenas na criação, e já seria suficiente para cada um de nós. Mas Cristo, ele é o centro do Evangelho. Ele é o próprio Evangelho. A boa nova, que é o Evangelho, é justamente Cristo para nós. Ou seja, nós estávamos perdidos, mortos em nossos pecados e delitos, mas Deus... As adversativas da Bíblia são sempre maravilhosas. Mas Deus, aprove a Deus nos tomar do charco, do lodo do pecado e nos dá vida. Cristo, então, ele é um mediador entre a sua igreja, a igreja, o povo adquirido pelo sangue dele e Deus. Ele é o centro de todas as coisas. Se nós fizéssemos uma entrevista no céu, por assim dizer, ninguém estaria lá. Ninguém falaria, ousaria dizer, não, eu estou aqui porque eu consegui, eu venci a corrida da vida e alcancei os céus. Não. Todos nós, todos os salvos, eles são salvos pela pessoa e pela obra de Jesus Cristo. A vida do cristão, ela não seria nada se não fosse Cristo. A obra de Cristo, ela é determinante. Paulo, então, como se ele pegasse a gente, como se fôssemos esponja e nos mergulhasse numa água, numa bacia cheia de água, sendo essa água Cristo e nós essa esponja. A nossa vida, ela é impregnada, ela é encharcada, ela precisa estar completamente preenchida por Cristo Jesus. Cristo, então, é a centralidade do Evangelho. Ele é a boa nova, ele é a boa notícia. Cristo não é apenas um adereço na nossa vida, meus irmãos. A nossa vida não estava quase 100% pronta e ele veio para dar a cereja do bolo. Não, ele muda tudo. Cristo é tudo. Paulo, então, ele relembra os colossenses, que são cristãos. Essa carta são para cristãos, não são para incrédulos. Por que nós precisamos ter a mensagem do Evangelho sempre rememorada na cabeça? E por isso fazemos a ceia constantemente, para não esquecer. Por quê? Porque a nossa vida agora, ela é a pessoa de Cristo, ela é um reflexo da cruz. A cruz, ela não é um fato no passado, longe, distante da nossa vida, não. Nós vivemos à sombra da cruz. A obra de Cristo, a perfeita obra de morte e ressurreição, ela reverbera na nossa vida todos os dias. Precisa reverberar todos os dias em nossa vida. Então a igreja de Colossos e nós, a igreja presbiteriana da Tijuca, e eu, Lucas, nós precisamos sempre nos lembrar que Cristo, ele é o centro do Evangelho. O cristianismo tem um centro só. Não é o pastor, é a pessoa de Jesus. Não é nem a própria igreja, é a pessoa de Jesus. Nós fomos
alcançados, atingidos pelo amor perfeito de Deus. Amor incondicional, amor gracioso. Gracioso que muda, que transforma, que faz todas as coisas novas. Paulo, então, ele faz questão de nos lembrar. Jesus é o centro do Evangelho. Ele é suficiente para te salvar. Você não precisa mais observar dias, datas específicas, ter um dialeto específico, um crentez, por assim dizer. Não. Cristo, ele é suficiente para te salvar. A obra perfeita de Cristo é suficiente para te levar à eternidade com ele. À eternidade com ele. Na sequência do texto, então, Paulo continua. Agora nos falando a respeito de que Cristo, ele é a nossa vida. Versículos de 1 a 3. Se fostes vós ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui, da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. O que Paulo está querendo nos dizer aqui e o que o Espírito Santo quer nos dizer? A obra de Cristo, ela não é só suficiente para nos salvar, ou seja, dar nova vida. Não só isso. Mas agora todos os passos do cristão, a cada dia, a cada momento, nós vivemos ecoando essa obra maravilhosa de Jesus. Cristo Jesus não é só mediador entre você e Deus. Ele é esse perfeito mediador. Mas agora você se olha a partir de Cristo, você olha o próximo a partir de Cristo. Você vive a partir de Cristo. Cristo agora ele é central na sua vida. Ele é central na sua vida. A ponto de Paulo dizer que Cristo, que é a nossa vida, ele descreve a vida do cristão, a nova vida, como sendo Cristo. Paulo, em outro texto, vai dizer que nós morremos e agora Cristo vive. Em Gálatas ele diz isso. Cristo vive em mim. Para Paulo é tão central Cristo na vida do cristão que é ele vivendo através de nós. Agora não é mais o Lucas vivendo, é Cristo vivendo através do Lucas. Agora não é o que o Lucas acha que é o certo, é Cristo redirecionando todas as coisas. Nós estávamos longe, fomos alcançados pela graça e agora vivemos a cada dia pela graça. Cada dia do cristão é um milagre, meus irmãos. É um milagre. Nós vivemos agora a partir para a glória de Jesus. Então ele não é apenas central na criação, que já seria suficiente. Ele não é apenas central para a nossa salvação, mas para a nossa santificação também. Por que isso é importante para o cristão saber? Porque não é na força do nosso braço, não é no esforço próprio, mas é Cristo vivendo através de nós. E aí é possível para o cristão, vivendo a vida de Cristo, amar o inimigo. Humanamente falando, meus irmãos, é possível alguém amar aquele que persegue, aquele que quer matar, aquele que não lhe quer bem em nenhuma instância? Não, é impossível. Mas quando Cristo vive em mim, eu posso não só suportar o meu inimigo, mas amá-lo, amar e orar por ele e pedir a bênção de Deus sobre ele. Como Cristo fez. Senhor, ele não sabe o que faz. Cristo fez isso conosco. E agora a gente tem que fazer. O eco da obra de Cristo na nossa vida é a vida vivendo conforme o nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso que Paulo, na sequência, ele vai falar a respeito do que vivíamos, como vivíamos anteriormente e como temos de passar a viver. Há um estilo de vida, ou seja, há um modo de viver que glorifica a Deus, que glorifica a pessoa de Jesus Cristo. Há um estilo de vida que não glorifica. Ele vai dizer que nós temos que produzir frutos, crescer, permanecer na fé, se conservar perfeito. Lembra, Paulo quer que nós entendamos a sã doutrina para vivermos de acordo com ela. O entendimento correto leva uma vida de acordo com aquilo que se entende. E por isso ele vai dizer que prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, mentira, nada disso agora tem espaço na nova vida em Cristo Jesus. Se Cristo vive em mim, eu não tenho como ter a prostituição como algo
que me agrada. O pecado, meus irmãos, e não é aqui um discurso de legalismo, o pecado ele é um erro, é um incidente na vida do cristão. Não é perfeccionismo, nós não cremos que ficaremos perfeitos nessa terra. Mas existe um poder que não é nosso, é o poder do Espírito através de nós, que nos leva a nos santificarmos a cada dia. A obra de Cristo ela é suficiente para, confiantes no que Ele fez na cruz, vivermos agora. Uma imagem tranquila para a gente entender. É como se fosse uma moeda. Nós fomos salvos. Esse é um lado da moeda. A outra face da moeda é que nós somos discípulos. Quando Cristo ele chama Pedro, ele chega e vira, vem. Ele não chama ele para ser apóstolo, ele não chama ele para ser qualquer outra coisa, ele só chama, e Pedro, como ovelha de Cristo, que conhece a voz do seu pastor, segue o seu pastor. Ou seja, vive o discipulado. Ele passa a se tornar discípulo de Cristo. O cristão, ou seja, o salvo, alcançado pela graça, ele também é o discípulo. É aquele que opera a salvação. Paulo ele deixa muito imbricado isso. Ele fala que, uma vez que nós somos salvos, nós operamos a salvação também. Então, a vida de santificação é a vida de discipulado. Ou seja, uma vez que nós fomos alcançados pela graça de Deus, agora nós vivemos a partir dessa graça de Jesus Cristo. A pessoa de Cristo, então, ela passa a ser central em nossa vida. Nós temos um que é o ator principal, é Jesus. E nós, a nossa própria vida, é como se nós fôssemos coadjuvantes dele. É tudo para ele, é tudo apontado para ele. Nós amamos porque ele nos amou, ou seja, porque ele fez. É uma resposta. O presbítero Tiago ele disse, esse culto todo, ele é uma resposta a Deus. Nós não estamos tentando subir a escada da religião e alcançar Deus, não. Nós estamos apenas devolvendo em maneira de glorificação, de culto, de louvores a Deus, aquilo que Ele já fez por nós. Não parte de nós, parte dEle. Nós somos a noiva dEle e respondemos a Ele com nossas vidas também. A vida do cristão, a nova vida em Cristo, então, ela aponta sempre para o seu Senhor, para Jesus Cristo. Nós amamos ao próximo por conta de Cristo. Não é nem pelo próximo, nem por nós. Por nós mesmos, ninguém é suficiente. Nós vamos vivendo e abandonando prostituição, impureza, paixão lasciva, porque isso já não agrada a Cristo. Não agrada o meu amado, o amado da nossa alma, que é Jesus Cristo. E é interessante porque pensar em discipulado é pensar em imitar a pessoa de Jesus Cristo. Nós não conseguiríamos imaginar Cristo tentando, por exemplo, pagar um programa com Raabe, que era uma prostituta. Cristo não faria isso. Nós não conseguimos imaginar Cristo, por exemplo, curtindo uma foto de Maria Madalena, por exemplo, no Instagram, de biquíni. Cristo não faria isso. Nós não conseguimos imaginar Cristo olhando para a mulher samaritana, por exemplo, com todas as dificuldades de ordem sexual dela, com lascívia, se aproveitando da fragilidade dela. Nós não conseguimos imaginar Cristo se associando a Nicodemos e querendo crescer o negócio dele de forma corrupta. Cristo não faria isso. Nós não imaginamos Cristo falando mal do ministério de João Batista. Não, aquele ali não é crente. Não, Cristo não faria isso. Ou xingando Herodes na internet. Ou contando piada imunda para os discípulos. Se Cristo não faria isso, e nós somos discípulos de Cristo, isso não nos cabe, não tem espaço mais na nossa vida. Mais uma vez, isso fazia parte da nossa vida pregressa, nossa capivara, por assim dizer. Lá atrás fazia sentido. Se não, nesses pecados descritos aqui, tem outras listas na Bíblia que você pode olhar. Mas ainda assim não é exaustivo. O ponto é que existiam coisas na vida de cada um de nós, ainda que fosse uma apenas, e não é apenas uma, mas ainda que fosse apenas uma, que não faz sentido mais com a vida nova em Cristo. Uma vez que Cristo nos deu nova vida, e não é uma chance de acertar, a nova vida em Cristo é porque tudo muda. O teu coração mudou e agora ele está apontado para Deus. A sua perspectiva muda porque é a partir de Cristo agora que você vive. Uma vez que isso é feito, tudo isso tem que ser abandonado. E Paulo ele descreve isso de maneira muito assim, didática, em dois movimentos. O primeiro é de se desvestir, né? É tirar, é de mortificar, ou seja, no sentido negativo.
E a outra maneira é no sentido positivo, é se vestir de Cristo, é se cobrir com Cristo. É como se ele realmente fosse uma roupa. Cristo ele precisa estar nos preenchendo de maneira total. E esse movimento de mortificação e de regeneração, renovação em Cristo Jesus, ele começa quando você crê e termina quando nós respirarmos a última vez aqui nessa terra. É um processo. É longo, é doloroso, mas ele precisa ocorrer na vida de cada cristão. Ele precisa ser perseguido a cada dia. Cada dia é um novo dia para você glorificar Jesus Cristo. E esse precisa ser o alvo de nossas vidas todos os dias. Mas Paulo ele não para só por aí. Ele fala do Evangelho, relembra o Evangelho para a igreja de Colossos e para nós. Ele fala sobre a santificação, mas agora ele vai nos dar a cereja do bolo, no sentido de que é a promessa pela qual nós temos que viver ao longo dos nossos dias nessa terra, que é a promessa do encontro eterno com nosso Senhor Jesus Cristo. É a perspectiva, por assim dizer, escatológica. É a boda do Cordeiro. Ele vai dizer o seguinte, no finalzinho do versículo 3. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Essa afirmação de Paulo é uma afirmação de esperança, meus irmãos. Por quê? Se nós fomos alcançados pela graça e o Evangelho agora mudou a nossa história, nós temos a certeza, não em nós, mas por conta de Cristo, de que essa obra vai ser concluída. A boa obra que ele começou, ele vai concluir na sua e na minha vida. Paulo, então, ele nos aponta para a eternidade. Essa vida aqui, ela é passageira. E por mais que experimentemos a cada dia bênçãos que Deus derrama, e há um hino antigo que a gente canta, chuvas de graça, por mais que todo dia seja um milagre, essa vida aqui, ela é por enquanto, ela é passageira. Nós estaremos na nossa estação final junto com Deus. E é tão maravilhoso que a descrição dessa eternidade com Ele é uma grande festa, é um casamento. É o encontro da sua noiva com o noivo dela. É as bodas do Cordeiro. Paulo, então, ele faz questão de lembrar isso. Por quê? Porque na perspectiva da santificação, meus irmãos, a gente lembrar da eternidade, ela é crucial. Viver uma vida sem a perspectiva de eternidade é uma vida triste, miserável. Ele vai falar isso lá em 1 Coríntios 15, 19. Se nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, ou seja, aquele que primeiro ressuscitou de uma série de pessoas que ressuscitarão com Ele. Ou seja, nós seremos glorificados um dia. É a vindicação, é a confirmação de que a obra que Cristo começou na sua e na minha vida, ela vai ser aperfeiçoada e nós estaremos com Ele na eternidade. Nós não podemos perder isso de vista. Toda dor, todo sofrimento, toda tristeza nesta terra, ela é por enquanto, por mais difícil que seja. Um dia, as injustiças deste mundo serão julgadas. E aí, diante do Senhor, que está no seu alto e sublime trono, reinando, não há corrupção, não há jeitinho brasileiro, não há tentativa de suborno, porque Ele é reto. Ele é o justo juiz. Nós, por nós mesmos, todos estaremos condenados. Por isso que precisamos de Cristo como nosso mediador. Mas é aquilo. Se só Cristo é a nossa única e suficiente salvação, sem Ele é perdição eterna mesmo. Não é outra coisa. E nós clamamos por isso também. Vou aproveitar que não há nenhuma criança aqui no recinto. Mas vocês ficarão sabendo, eu também, do estupro cometido pelo médico. A nossa alma, diante de uma situação dessa, clama por justiça. A justiça, então, não é algo abstrato, não é uma construção social, é um ser presente na nossa realidade. Existe o que é justo e existe o que é injusto. E minha oração é que esse médico se converta, porque senão ele vai se encontrar com Deus depois. O ponto é que, ainda que nessa terra, essa situação não seja punida, como tantas outras, porque isso não é uma exceção, é apenas aquilo que a gente vê, é o que está patente, mas existe uma série de outras injustiças que não são vistas, não são filmadas, não são televisionadas, mas que ocorrem. Se nesta terra aqui
não se resolver, ou seja, Deus nesta terra cumpriu o seu juízo, na eternidade será cumprido com certeza. Porque como Abraão virou para Deus e falou, não fará justiça ao juiz de toda a terra, Deus é o justo juiz que está no seu alto e sublime trono reinando. A história, pela perspectiva da eternidade, então, ela não está indo para lugar algum, não existe acaso. Existe a boa providência de Deus conduzindo todas as coisas. Se você esquece da eternidade, ou seja, de que existe um Deus reinando e para ele nós voltaremos, tudo nessa terra perde o sentido. E não à toa que muitos jovens, até mesmo muitas crianças, não vê sentido na existência, porque não tem essa perspectiva da eternidade. É tão poderoso que estaremos com Cristo que tudo se torna leve. Paulo ele vai falar que a nossa leve e momentânea dor não se compara com a glória que haveremos de receber em Cristo Jesus. Mais uma vez, começa com Cristo, passa por Cristo e termina em Cristo. E é isso que Paulo não quer que nós esqueçamos. É isso que Deus não quer que nós esqueçamos. Porque isso transforma a nossa maneira de viver. C.S. Lewis ele vai dizer que aqueles cristãos que nunca perderam a perspectiva da eternidade foram os que mais trabalharam nessa terra. Por quê? Porque cristianismo não é fuga da realidade. Cristianismo não é uma droga que a gente toma para a gente suportar essa existência. Não. O cristianismo, ou seja, a perspectiva da eternidade, ela faz com que hoje, agora, nós vivamos para a glória do nosso Senhor. Vivamos a vida de Cristo nessa terra. Ou seja, eu amo o meu próximo. Ou seja, eu vou ao encontro dos perdidos. Ou seja, eu prego a palavra de Deus nesta vida. Eu não esqueço, não é uma tentativa de fugir do que é presente. Não. Só que é um viver presente bem vivido. É o viver a vida de Cristo. E já caminhando para o final, eu relembro um hino antigo, mas que resume muito bem essa palavra dessa manhã. O hino 107 do nosso cantor Novo Cântico. Ele diz o seguinte: junto à cruz, ardendo em fé, sem temor vigio, firme até a pátria ver, santa além do rio. Sim na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Que Cristo seja suficiente, meu irmão, para você, quanto à sua salvação, que você não esqueça que Ele é suficiente para a sua santificação, e que Ele vai completar essa obra na sua vida, e que você não se esqueça que um dia, a estação final não é aqui, é com Ele, na eternidade. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Obrigado, Lucas, pela palavra. Obrigado pela pregação aqui. Vamos seguir agora com o nosso culto. Tem algum diácono? Luciano, você pode chamar as crianças lá embaixo? Alguém pode avisar lá? Obrigado. Tivemos o início do culto, a adoração, a confissão e recebemos a palavra. E agora nós vamos devolver um pouco de tudo que Deus nos dá. Como falou aqui o pregador aqui, né, o seminarista, tudo a gente já recebeu de Deus. A gente está agradecendo, né? Devolvendo um pouco a Deus em forma de louvor, em forma de oração, em forma de confissão. E vamos devolver agora também, materializando, né? Temos a oportunidade de ofertar a Deus um pouco de tudo que Ele nos dá. Nesse mês agora, nesse mês de julho, né, que está terminando hoje, nós temos a Marcha de Solidariedade, que está no nosso boletim, que será em prol do Lar Samaritano, que é uma instituição que ajuda idosos e idosas em São Gonçalo. Né? Nossa igreja, além de ajudar o abrigo aqui no Rio, o abrigo de senhoras aqui no Lins, temos o Lar Samaritano também como instituição que nós colaboramos, né, com o sustento da obra lá. E também visitamos ontem, né, o Mocriver. Alguém que está aqui hoje foi no Mocriver ontem? Tem alguém que estava presente lá? Ó, tivemos uma carreata grande, né? Eu vi a foto ontem que botaram no Facebook, nas redes sociais aí, né? A gente estava lembrando aqui, o pastor sempre colocou, né? Você às vezes não tem o que fazer no sábado, acorda cedo, vamos lá visitar o Mocriver, levar um pouco de carinho, um pouco de mensagem de paz para aqueles homens que estão lá se recuperando da gradição, enfim, dos vícios da vida, né? E que possamos também ter esse intuito, né? Antes da pandemia, estava até falando com o Ricardo aqui um pouco antes do culto, né? Antes da pandemia, a gente tinha visitas ao Mocriver mensais. Acho que era o primeiro sábado, né, Ricardo? Era sempre no primeiro sábado do mês, a gente ia lá,
Às vezes ia uma pessoa visitante, às vezes ia até o coral com uma van cheia de pessoas do coral. Às vezes ia só um pastor, um diácono, um presbítero, né? 3, 4 pessoas num carro, né? Que às vezes a gente vinha com cada um com seu carro, né? Aí chegava aqui num carro só, para não ter que ficar gastando 3 carros, né? Para ir para lá. E graças a Deus tivemos ontem muitas pessoas e que tenhamos mais. As visitas agora são bimestrais, né? Aqui no Mocriva, no 4º sábado do mês, né? Teve agora em julho, vai ter agora em setembro, né? Com toda a pandemia, estamos retornando agora essas visitas, né? E o tempo do ofertório, que será feito em forma de marcha aqui, como sempre temos feito com a pandemia, temos o texto aqui de Crônicas 29:14 e Atos 20:35. Esses 2 textos a gente vai ler aqui de forma alternada para nos conduzir neste momento de ofertório. Assim diz a palavra de Deus: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos todos. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém. Louvado seja Deus. Louvemos a Deus agora com o hino 105, certeza do crente. Enquanto quem tiver já posto o seu dízimo ou oferta, quiser colocar aqui no gasofilácio, vem a primeira, a última fila, a penúltima fila e assim por diante, para podermos ter ordem e tranquilidade. Aí a gente pode depois ver aqui a vista linda da igreja aqui do lado de fora na varanda e poder assentarmos no nosso assento. Louvemos a Deus.
Oremos agora com o diácono Ricardo, pelas ofertas aqui e os dízimos aqui colocados, e pelo missionário dessa semana, que é o missionário Norton e Eliane, no campo de Ribeirão do Pinhal, Paraná, e reverendo Marcelino de Oliveira, em Petrolina, nosso parceiro de longa data. Oremos. Senhor, poderoso Deus e eterno Pai, com grande gratidão, Senhor, depositamos um pouco do muito que Tu nos dá, Senhor. Tu nos dá tantas bênçãos no dia a dia, desde os primeiros minutos da manhã até o anoitecer. Tu nos abençoas, Senhor, com tantas bênçãos espirituais e materiais que são incontáveis. E por isso somos gratos, Senhor, e depositamos as ofertas, pedindo que Tu nos dê sabedoria, Senhor, para sempre poder usá-las, Senhor, da melhor maneira, da maneira que Tu queres, Senhor, para manter essa obra, manter a Tua obra aqui na terra, para ajudar as instituições carentes, assim como fazemos, assim como nesse mês tem sido para o Lar Samaritano, aquele abrigo para idosos, Senhor, em São Gonçalo, que tanto carece também da nossa ajuda, assim como as outras instituições que ajudamos, e também aos missionários, aos campos missionários, aqueles que fazem o ID, e em lugares às vezes tão inóspitos, Senhor. Agradecemos, Senhor, por tudo que Tu nos dá, pedindo, Senhor, pelos missionários da semana, que é o Norton e a Eliane, que estão em Ribeirão do Pinhal, no Paraná, assim como o reverendo Marcelino. Tu esteja os abençoando, Senhor, mediante a Tua poderosa mão. Agradecemos e Te pedimos, não porque temos mérito para tal, mas em nome de Jesus, aquele que tem um nome sobre todo nome. Amém, Senhor. Oremos agora a oração do Pai Nosso. Quem puder ficar de pé, vamos dar as mãos como há muito tempo não fazíamos, e oremos. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como o nosso pastor Anderson não está hoje na igreja, fique tranquilo, ele está bem, pode sentar essa igreja. Como o pastor Anderson não está na igreja hoje, ele está bem, graças a Deus, de saúde, está aproveitando o último dia de férias da família para poder estar com a família. E nossa bênção, que geralmente é ele que impedra aqui, vamos ler o livro de Números, capítulo 6, de 24 a 26. Nós temos a bênção sacerdotal, a bênção arônica, que nós podemos ler aqui e nos abençoar uns aos outros. Quem tiver aí com a Bíblia, Números 6, 24 a 26. Vamos ler conjuntamente. Leamos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Abençoados como estamos aqui, ouçamos o pós-lúdio em oração.